Vamos orar então para darmos início ao nosso estudo. Pai, nós te louvamos pelo dia que nos deste, pela tua proteção, pela tua graça, tuas ricas misericórdias que certamente se renovaram sobre as nossas vidas nesse dia. E agora aqui reunidos em teu nome, nessa casa de oração, nesse templo dedicado ao culto, à adoração ao teu nome, nós queremos aprender mais a respeito da tua santa palavra e interceder, ó Pai, pelo nosso país, pela nossa cidade, pelas necessidades da igreja, mas acima de tudo, ó Deus, agradecer-te. Recebe, pois, a nossa ação de graças, que o teu Santo Espírito possa nesse instante arrebatar a nossa atenção, que o teu Santo Espírito possa nesse instante aplicar verdades importantes da tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Romanos capítulo 8, apenas 2 versos. Romanos 8, versos 26 e 27. Romanos capítulo 8, versos 26 e 27 diz assim: Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, ou seja, Deus, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Nós já vimos aqui, irmãos, ao longo dessas últimas semanas, que esse capítulo 8 da Epístola de Paulo aos Romanos assegura aos crentes, ou fala aos crentes da certeza da salvação final. Agora, especificamente, Paulo vai tratar sobre a obra de intercessão do Espírito Santo em face da nossa fraqueza. Justamente no momento que nós mais precisamos. Quando estamos fragilizados, quando nos vemos em situações que aparentemente não há muito o que fazer, para muitos é enxugar gelo, geralmente apelamos aos irmãos para que orem por nós, para que intercedam por nós. É somente a graça de Deus. Mas nós temos alguém que constantemente nos assiste em nossa fraqueza. Então, a minha oração essa noite é que Deus possa, de alguma maneira, proporcionar conforto aos nossos corações à luz dessa passagem, que, embora seja tão curta, é uma passagem riquíssima e importante. O tema central desse texto é a ajuda do Espírito Santo aos redimidos, enquanto estes estão nesse mundo caído, sujeitos a incontáveis sofrimentos. Ou seja, é algo pertinente para a nossa jornada aqui e agora. Romanos 8 fala da certeza da salvação, da glória futura, desses benefícios que nós temos assegurados no Senhor. E esse trecho especificamente fala dessa jornada, dessa peregrinação de sofrimentos. Então, em que consiste a ajuda do Espírito Santo? É o primeiro tópico que eu quero tratar aqui. O que é interceder? Interceder é pedir algo em favor de outro. Você, muitas vezes, quer que o seu pedido tenha êxito ou prospere, e você pensa, puxa, eu não tenho tanta intimidade com aquela pessoa. Eu vou procurar alguém que tem uma intimidade maior, uma influência maior, talvez eu logre êxito no meu pedido, na minha demanda. O Espírito faz isso por causa da fraqueza em que nós nos encontramos, da nossa fragilidade. Fraqueza, percebam os irmãos aí, está no singular. Ele não fala de fraquezas, mas ele fala de fraqueza. Portanto, essa fraqueza aqui não se refere necessariamente às fragilidades próprias da nossa condição. Estar doente, padecer de alguma necessidade na família, alguma necessidade material ou algo dessa natureza. Não é esse tipo de fraqueza que Paulo está se referindo aqui, mas Paulo está falando de estado, o estado em que nós vivemos, o estado de fragilidade. Exatamente o que ele descreveu nos versos anteriores, quando ele falou sobre os gemidos da criação pela redenção dos filhos de Deus. Isso é algo que não pode ser revertido nesse mundo, só na consumação dos tempos. A natureza vai ser redimida. Então, até lá, ela geme, ela está no estado de maldição, de sofrimento.
que eu acho impressionante no livro de Moisés, primeiro livro de Moisés chamado Gênesis, é que Deus não amaldiçoa o homem, mas Deus amaldiçoa a terra. A terra será maldita por tua causa. Deus não necessariamente amaldiçoa o homem, mas a terra. E a terra, desde então, é colocada no estado de dor, de sofrimento, de gemidos. Veja que Paulo se vale dessa mesma expressão, aí no final do verso 26, gemidos inexprimíveis, mas gemidos do Espírito, e não gemidos da criação, como ele falou anteriormente. Trata-se, portanto, do estado em que o nosso mundo se encontra. Um mundo marcado pelo pecado, debaixo do cativeiro da corrupção. É nesse sentido que o Espírito Santo intercede por nós. Para que nós tenhamos oxigênio, forças, vigor para vencer a nossa peregrinação. Por que o Espírito intercede? Porque não sabemos orar como convém. Paulo vai explicando isso aí. Não sabemos o modo conveniente de orar e não sabemos exatamente o que pedir. Todo crente franco consigo mesmo sabe das limitações de como orar. Nós ficamos naquela questão, o que e como pedir? Como devem estar os meus sentimentos? Quais devem ser as minhas motivações, os meus desejos? Não sabemos o que pedir seria a pergunta. Biblicamente nós sabemos o que pedir. Jesus nos ensinou na oração dominical. Ele nos ensinou a pedir que o reino de Deus venha. Ele nos ensinou a pedir que sejamos de alguma forma santificados. Ele nos ensinou a pedir pelo pão de cada dia. Ele nos ensinou a pedir perdão a Deus na mesma proporção que temos perdoado o próximo, dentre outros. Paulo aqui está falando que na fraqueza nós não sabemos orar. É justamente nessa condição de fraqueza que podemos nos perder. Vou citar um exemplo. Uma doença grave. Uma doença que não tem tanta perspectiva médica. Muitos dizem até terminal. Você pede a Deus que cure, mas você não sabe se Deus vai curar. Ficamos meio que perdidos. Mudança de algumas mudanças necessárias que as pessoas precisam fazer. Seja mudança de trabalho, seja mudança de casa, seja os filhos que vão estudar fora. Nós não sabemos exatamente o que Deus quer. São momentos de fraqueza. Então, o Espírito Santo desperta em nossos corações o desejo, a vontade e a direção para buscarmos a orientação de Deus. Gemidos inexprimíveis é quando o Espírito atua de tal maneira em nosso coração, pela oração, que os gemidos dele se tornam os nossos e que os nossos são os dele. Quando estamos diante de Deus em uma angústia profunda e uma fraqueza intensa, sabendo que precisamos de Deus, mas sem saber exatamente o que pedir. São os momentos de confusão. São os momentos de labirinto, de dificuldade extrema. Outro tópico que eu quero tratar, o Espírito intercede pelo que o Pai quer e não pelo que nós queremos. Intercede de acordo com a vontade de Deus. Ele diz aí, verso 27, é aquele que sonda os corações, ou seja, aquele que escrutina, avalia as nossas motivações, observa a sinceridade da nossa fé, sabe qual é a mente do Espírito e o que ele está pedindo. O Espírito está pedindo aquilo que o Pai quer. Isso explica porque nem todos os nossos pedidos são atendidos. Você é um cristão, pouco tempo de jornada, você já percebeu isso. Nem tudo que você pede para Deus acontece. Por que será? Porque o Espírito sabe qual é a vontade de Deus. Nossa vontade nem sempre está alinhada com a vontade do Senhor. Em meio a uma necessidade extrema, não sabemos precisamente como resolver. O Espírito Santo sabe qual é o melhor caminho, o Espírito Santo sabe exatamente o que é melhor para todos nós. Deus quer que todas as coisas, e isso é o tema da próxima mensagem da semana que vem, Deus quer que todas as coisas de alguma maneira cooperem para o nosso bem, ou seja, que nos tornem mais parecidos com Jesus. O cooperar para o nosso bem é sermos mais parecidos com o nosso irmão mais velho,
é sermos conformados à imagem do nosso Deus. Deus nem sempre responderá às nossas petições como pedimos, mas de acordo com um propósito muito maior. Por isso que orar nunca é em vão. Mesmo que Deus não nos atenda, Ele está ouvindo, mas orar nunca é em vão. O Espírito Santo conhece esse propósito maior e esses gemidos são por esse propósito maior. Concluindo, irmãos, apesar de o Espírito interceder por nós, esse texto nos chama a atenção para a importância de conservar uma vibrante vida de oração. Apesar de, no momento de extrema fraqueza, sequer sabermos expressar por palavras, mas de certa forma está implícito que nós precisamos desenvolver uma vida de oração. O crente aprecia a oração. O crente genuíno necessita orar, buscar a Deus. Você na sua casa certamente conversa com seu cônjuge, conversa com seu filho, com seus filhos, com seus pais, com aqueles que moram ali. Quando você recebe uma visita de fora, você quer saber de tudo, um parente distante, como as coisas estão andando. E como que um crente vai caminhar com Deus sem conversar com Ele? Sem saber. Ainda mais nós. A necessidade é completamente nossa, porque nós não sabemos o futuro. Deus sabe, mas nós não sabemos. Nós estamos em oração justamente para que Deus nos conforme à sua vontade e conheçamos o que Ele tem para nós. Então o crente aprecia uma vida de oração. Se você já tem o hábito da oração, sabe que sempre nos vemos em débito diante deste meio de graça estabelecido pelo Senhor. Quanto mais você ora, não é o que meu pai dizia, né? Quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Não é bem isso. Mas quanto mais você ora, mais você percebe a necessidade de orar. Você percebe uma lacuna, um desejo maior de orar. As necessidades vão borbulhando, as necessidades do coração, da alma. Certamente, todo crente piedoso já teve momentos de intensa oração, angustiante oração. Quando terminou de orar, as coisas continuaram do mesmo jeito, mas o coração mudou, a disposição mudou, você conseguiu dormir, você conseguiu enfrentar aquele dilema. A oração é para o nosso benefício. Sabemos que nem sempre o que fazemos é suficiente. À luz desse texto, nós percebemos que basta orar, não somente orar. Não precisamos saber a vontade de Deus para orar. É por meio da oração que nós vamos conhecer essa vontade do Senhor, por meio da sua palavra e da oração. E a eficácia da oração não depende necessariamente de nós. Não é uma oração forte que eu faça. Não existe esse negócio de oração forte, oração poderosa. Muitos até invertem o poder da oração. Não é a oração em si, mas é estar nesse contexto de oração, e a eficácia da oração não depende de nós. Eu já contei para os irmãos a história verídica de um pastor que foi realizar uma visita a uma pessoa que estava muito doente e pediram para ele orar, obviamente que ele orou. Ele fez aquela oração sem muita fé, uma oração que muitos chamariam de presbiteriana, mas na verdade a oração presbiteriana é a oração que tem mais fé. Mas ele confidenciou que não foi uma oração com tanta fé. Ele orando pelo doente disse: Senhor, se o Senhor quiser, cura esse enfermo. No dia seguinte a pessoa estava completamente curada e até o pastor ficou impressionado. E ele percebeu que não era a oração dele, mas o Deus ao qual ele estava orando. Então quando Deus quer fazer, nós somos apenas instrumentos. Não depende da minha performance de oração, mas de Deus querer fazer. O Espírito Santo está em nosso favor. E quando caímos, ele não fica contra nós. Ele está falando de um estado de fragilidade. Ele não intercede contra nós, mas em nosso favor. Saiba que quando nós estamos perplexos, desanimados, entristecidos, caídos, angustiados, indecisos, é justamente nessa hora que o Espírito Santo está intercedendo por nós. Quando estamos mais fragilizados. Há um grupo de pessoas que não oram porque Deus não atende os seus pedidos. As pessoas dizem: pastor, não vou mais orar não. Sabe por quê? Tudo que eu oro, Deus não atende. Deus parece que não está ouvindo as minhas orações. Eu digo que certamente esses pedidos não foram atendidos porque não era da vontade de Deus.
Mas havia necessidade de pedir, havia necessidade de se colocar em oração diante dele. O fato, meus irmãos, é que nós possamos rogar a Deus que Ele nos ajude a orarmos com confiança em Sua misericórdia e graça. E renovemos nossa disposição de buscar ao Senhor, de descansar nele e de colocar diante dele todas as nossas angústias. Não desanimemos. E quando desanimarmos, que tenhamos a consciência de que o Espírito Santo está ao nosso lado, está intercedendo por nós. Deus possa, por meio dessa palavra, trazer conforto aos nossos corações.